Amém? Amém, igreja. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está no livro de Juízes. Júnior, por gentileza. Juízes 7. A partir do versículo 5, nós vamos ler do 5 até o 7. Amém? É uma palavra que fala do chamado de Deus a Gideão para livrar o povo de Israel dos midianitas. Diz a palavra de Deus: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão, pelo que toda outra gente se vá, cada um ao seu lugar. Amém? Juízes 7, de 5 a 7. Conforme eu falei, uma palavra que Deus deu a Gideão após chamá-lo para que ele fizesse a obra. Que obra era essa? Livrar Israel dos midianitas. Amém? Oremos. Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Essa palavra foi lida. Que o Senhor venha continuar a falar com cada um de nós, Pai. Usa-me conforme o teu instrumento, conforme a tua vontade, para que tudo que seja falado aqui seja do teu coração aos nossos corações, Pai. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode sentar? Amém? Amém. O capítulo 7 de Juízes, né? Deus diz a Gideão, nesse que nós lemos, que havia muita gente para combater os midianitas. E isso poderia levar o povo a achar que aquele feito de livrar Israel dos midianitas viria da própria força deles. E Deus não queria isso. Deus queria mostrar que tudo que iria acontecer era de acordo com o poder de Deus. Amém? E Deus aqui, ele mostra que ele conhece o coração do homem, a natureza humana. E se Gideão fosse guerrear com todos aqueles homens, em seus corações, talvez eles pudessem se orgulhar. Ah, não, fui eu que fiz. E não o Senhor que deu a vitória. E Deus, já conhecendo o coração dos homens, né? Deus fala para Gideão e faz esse teste com aqueles homens que estavam com ele. Só contextualizando, Gideão, ele era da tribo de Manassés. E o Senhor chamou quando ele malhava trigo no lagar. Lagar é lugar para se espremer uvas. E era um lugar mais escondido. Enquanto o trigo era colocado na eira, no sol. Só que os midianitas, eles atacavam os israelitas. Por 7 anos, por Israel ele ter feito o que era mal ao Senhor, Deus permitiu que os midianitas assolasse a Israel. E por 7 anos isso acontecia. Israel plantava, fazia as coisas, via os midianitas e tomava tudo. Então, Gideão, ele usou essa estratégia. Ele pegou o trigo e foi malhar no lagar, que é um lugar mais escondido. E o Senhor, ele chama Gideão quando ele está malhando esse trigo no lagar. Júnior, perdão. Coloca pra gente Juízes 6, 3, 5. Que fala desse Israel assolando a Israel. Israel não. Os midianitas assolando a Israel. Porque sucedia que, semeando Israel, subiu os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo e destruiu a novidade da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento de Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Amém? Amém. Então, Israel, eles produzia e vinham os midianitas e roubavam. Fácil isso, né? Pegar
pegar as coisas. Então, Gideão, fazendo essa estratégia, começou a malhar o trigo lá no lagar. E o Senhor vem a Gideão e chama exatamente nesse momento. Coloca para a gente, Rafael. Perdão. Júnior. Juízes 6, de 12 a 16. É interessante nós lermos essas passagens. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o anjo do Senhor apareceu a Gideão, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse, meu Senhor, Gideão falando para o Senhor, como livrarei eu a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Amém? Amém. É interessante aqui que Gideão ele mostra, né, o seu receio humano em assumir uma tarefa tão grande. E fazendo uma breve comparação, foi como o chamado de Moisés, lá no Monte Horebe. Deus chamou a Moisés para libertar o povo do Egito, e Moisés ele começou a dar um monte de desculpas para Deus. Quem sou eu para que Faraó e tiro o Egito? E tiro do Egito os filhos de Israel? Uma desculpa de Moisés. Mas eles que não crerão, me ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E Moisés novamente ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado o teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua, dando desculpas ao Senhor. E no final Moisés, Senhor, envia, pois, por mão daquele a quem tu has de enviar. Deus chama Moisés, mas há um receio humano. Como é que ele já tinha fugido do Egito? Aí vai voltar para falar com o Faraó para libertar o povo. Aí chega um ponto que Deus fala para Moisés, basta. É como se Deus falasse, deixa de desculpas. Eu não estou contigo? Então vai. E Gideão aqui, ele está mostrando esse receio no início. Ele era o menor, se achava o menor na casa do pai dele. A tribo de Manassés era uma das menores. E ele tem esse receio de começar essa tarefa. Receio natural. São receios de homens que sozinhos não conseguiriam fazer a obra de Deus. São obras impossíveis. Amém? Tem um irmão que, eu já até contei isso aqui, tem um irmão e amigo muito, que toda vez que ele me vê, ele fala, varão valoroso. E sempre quando eu escuto isso, me dá um frio na espinha. Porque eu lembro dessa passagem de Gideão. Porque era um chamado de Deus para fazer uma obra. E é um receio natural. Não tem como você não ter esse receio. Certa vez um irmão me falou que ele ficava nervoso toda vez que ele subia ao púlpito. Aí eu falei para ele, isso é natural. É claro que é natural. Todas as vezes que você subiu ao púlpito e você não sentiu um frio no estômago, um frio na espinha, se você não sentir isso, tem alguma coisa errada. Porque é uma responsabilidade muito grande. Você não está aqui trazendo a sua palavra. Você está trazendo a obra de Deus. É claro que nas devidas proporções, né, de você subir ao púlpito e sair para fazer um combate, uma obra de Deus, tem que ter as devidas proporções. Mas eu estou falando de responsabilidade, de receio humano de fazer as coisas. Mas a palavra é, se Deus mandou, vai e faça. Amém?
Amém ou não amém? E no caso de Gideão, Deus escolheu um homem comum, né? Todos os homens são comuns, né? Eu já falei isso aqui, ninguém é super-homem. E Deus escolheu Gideão para libertar os israelitas de uma batalha decisiva contra os midianitas. Que ele tinha um exército muito mais numeroso do que Israel. Rafael, meu pai do céu. Júnior, me perdoe. Coloca pra gente Juízes 6:5. É que eu tô com o Rafael no coração, que ele chegou meio debilitado. Aí eu tô com o pensamento para que ele se fortaleça cada vez mais. Amém? Amém. Juízes 6:5, por gentileza. Falando dos midianitas. Porque subiram com seus gados e tendas. Algumas palavras diz que eles subiram com seus animais e tendas. Vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Falando dos midianitas, tinha um exército muito mais numeroso do que Israel. E Gideão é chamado, mesmo se sentindo inadequado, ele recebeu essa missão de libertar Israel. Porém, Deus, em sua sabedoria, né, ele deixou bem claro que a vitória viria pelo Senhor e não pela força humana. Porque o ser humano ele é muito assim, né? Ele acha que ele conquista as coisas pela força dele. E às vezes esquece que Deus está ali, lhe fortalecendo, lhe dando saúde, lhe dando sabedoria. Mas tem pessoas que batem no peito. Não fui eu que fiz. Mas basta uma palavra de Deus e acaba. Não é isso? E Gideão assumiu o seu papel e reuniu no início 32 mil homens. Alguns estudiosos, né, eles estimam que o exército dos midianitas eles tinham uma base de 135 mil homens. O que dava uma base de 4 homens para cada israelita. Já era uma coisa bem grande, né? Numa batalha. Mas o interessante aqui é que mesmo esses 35, eles não estariam sozinhos. Estariam com Deus. Amém? Fala para a pessoa que está próxima para você, fala para ela. Você não está sozinho se Deus está contigo. Amém? Amém? Amém. Muito bem. Só que, como eu falei, Deus conhece a natureza humana, né? E sabia que se Gideão fosse guerrear com todos aqueles homens, nos seus corações, conforme eu falei, eles poderiam achar que venceram pelo braço deles, e não pelo poder de Deus. E Deus instruiu a Gideão para reduzir o exército. Aos olhos do homem, coisa absurda, né? Já era 35 mil contra 135. Vamos colocar esse número assim, aqui. Mas Deus fala, tem muita gente. Vamos diminuir isso aí. Aí Deus fala para Gideão. Na primeira redução, né, tirou 22 mil homens. Deus falou para Gideão, os que forem covardes, os que forem fracos, estiverem fracos, voltem para suas casas. Não vão para a batalha. E desses 35 mil, 22 mil saíram. Coloca para a gente, Júnior. Juízes 7, 2, 3. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. E agora, pois, agregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e se vá apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil, 10 mil ficaram. Aos olhos do homem, né? Deus faz uma instrução absurda. Mas, Senhor, mas Deus já sabia que poderia ter um homem só. Se Deus estivesse com eles, seria vitorioso. Quem crê nisso? Amém? E esse trecho dessa passagem que nós lemos, né, ele nos ensina muitas coisas. O medo de algo que já existe
ou de algo que pode acontecer, ele pode nos paralisar, pode nos fazer recuar em determinada situação. Mas também ele pode nos fazer seguir em frente, apesar das circunstâncias à sua volta. Então, amados, uma palavra de Deus através do pastor para os irmãos. Não permita que o medo te paralise e não permita que o medo te faça perder a vitória que Deus tem para você. Amém? As circunstâncias virão, mas fica firme com Deus. Quem está com Deus não está sozinho. Eu acho que eu estou sendo repetitivo, mas que fique gravado no coração dos irmãos. Quem está com Deus não está sozinho. Apesar das circunstâncias. Eu não sei porque o que você está passando, eu não sei qual é a sua luta, mas eu sei que assim como Deus foi com Israel contra os midianitas, ele também será com você contra essa situação que você está passando. Amém? Amém? Você que está me ouvindo, também serve para você. Amém? Muito bem. É claro que eu quero dizer, né, amados, que o medo, ele é natural. É o que eu quero dizer aqui. Nós, né, só não podemos deixar que o medo nos paralise, conforme eu falei, e faça desistir de ir em frente. E, na realidade, nessa situação, Deus já sabia quem poderia ser usado e quem não. Deus já sabia quem estava com medo. Deus já sabia quem estava amedrontado. Porque os olhos do homem, amados, conforme eu falei, é natural. Eram 35 contra aquela multidão. Aí Deus vai mais além. Esses 22 homens, eles recuaram diante do perigo, diante daquela situação. Isso nos ensina, eu acho que estão ligando para o Gideão, hein? Desliga esse telefone de Gideão aí. Amém? Isso nos ensina que em certas situações vai mostrar quem está disposto a seguir em frente e quem não está. Quem quer seguir com você e quem não quer seguir. Certas situações vai mostrar quem confia no Senhor e aqueles que apenas ouvem as suas promessas, mas não seguem totalmente aquilo que Deus está falando. Não creem totalmente naquilo que Deus está falando. Quem está entendendo? Amém? Tem situações que vai te mostrar quem é quem. Conforme eu falei na pregação passada. Aquele que vai caminhar com você 1 milha, 2 milhas, a vida toda, ou aquele que não vai caminhar com você milha nenhuma. Certas situações irão mostrar isso a você. Quem vai estar do teu lado o tempo todo, ou quem vai estar só de passagem. Amém? E nesse tempo, né, esses homens eles ficaram com medo. Só que nesse tempo, Deus já tinha dado a promessa para eles. Por isso que eu falei, tem pessoas que ouvem a promessa, mas não creem totalmente naquilo que Deus está falando. Deus já tinha dado a promessa para Gideão, já tinha dado sinais que estaria com eles, mas mesmo assim, quando falou os medrosos saiam, 22 foram embora. Coloca para a gente, Júnior, por gentileza, 2 passagens. Juízes 6:14 e depois Juízes 6:36 a 38. A promessa de Deus dando a Gideão e depois Deus dando um sinal de que estaria com ele e daria a vitória. Então o Senhor olhou para ele, para Gideão, né, e falou: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Deus dando a promessa. Aí depois Gideão, ele pede um sinal a Deus de que Deus realmente estaria com ele. E Deus dá esse sinal para ele. Juízes 6:36 e 38. E disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por minha mão, como tens dito,
Eis que eu porei um velo de lã na eira, e se o orvalho estiver somente no velo, a secura sobre toda a terra, então conhecerei que hás de livrar Israel da minha mão, como tem dito. E assim sucedeu, porque outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e o orvalho de velo espremeu uma taça cheia de água. Amém? O poder de Deus. Colocou um velo na madrugada, e de manhã só aquele velo estava molhado, tudo em volta estava seco. Deus dando esse sinal para Gideão que estaria com ele. E mesmo com essa promessa de vitória, conforme eu falei, 22 mil homens voltaram, ficaram com medo. Ficando com ele apenas 10 mil. Amados, infelizmente, tem pessoas, eu falo com isso, as pessoas até falam que o pastor faz acepção de pessoas, mas não é isso, amados. Infelizmente, tem pessoas que estão do seu lado e só te atrapalham. Infelizmente. A realidade nos mostra isso. É claro que nós vamos orar por todos, assim como esses 22 homens que recuaram, estariam ali para atrapalhar, mas quando Israel recebeu a vitória, eles também receberam a vitória juntos. Eles não ficaram à parte. Eles só não estavam ali para atrapalhar quem realmente queria fazer. E às vezes acontece muito isso. Tem pessoas que não estão para somar. Quem está entendendo? Amém? E Deus, né, continua dizendo para Gideão que havia muita gente. Eram 35, tirou 22, ficou só 10 mil. Aí Deus fala para Gideão, ainda tem muita gente. Imagina a cabeça do povo, né? Com 10 mil para combater os midianitas já era pouca gente, Deus ainda fala, tem muita gente. Que Deus queria mostrar o poder dele. Não era o homem que estava agindo, era Deus. E Deus faz esse teste com Gideão, com esses 10 mil que ficaram. E foi a passagem que nós lemos no início. Não foi isso? Deus, ele fala para Gideão que tinha muita gente, e desses 10 mil, ele queria enxugar mais um pouco. Coloca para a gente, Júnior. Juízes 7, versículo 6. Diz a palavra. Perdão, 5 e 6. 5 e 6. E foi... E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, qualquer que lamber as águas com a sua língua, como é lambe o cão, esse porás à parte. Porém também todo aquele que se abaixar de joelho de beber. E foi o número dos que lamberam, levantando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou às águas para beber. Amém? Deus faz esse teste para aqueles 10 mil. Manda eles irem à fonte de Horebe, de Arode. E os homens que pegarem a água para beber e ficarem atentos, esses seriam separados. Aqueles que se ajoelhassem, desatentos bebendo água, esses seriam retirados. E desses 10 mil, somente 300 mil estavam atentos. E somente esses 300 mil, perdão, esses 300 homens foram retirados para a batalha. Amém? Amados, o que diferencia aqui, todos aqueles 10 mil homens, eles já tinham mostrado que eles eram valentes. 22 mil recuaram, mas eles continuaram firmes, como Gideão. Mas havia algo a mais que Deus queria mostrar para Gideão, e ao povo de Israel, e para cada um de nós.
A palavra diz que todos eles desceram as águas, a fonte de Arode. Todos eram valentes. Todos beberam água. Mas tinha uma diferença. Apenas 300 foram escolhidos para estar com Gideão. E o que diferenciou um do outro foi o posicionamento. Porque como eles se posicionaram na água, como eles saciaram a sua água como os outros, mas eles estavam atentos ao que estava acontecendo. Porque os midianitas estavam bem próximos. E estar atento era primordial. Amados, trazendo para o lado espiritual, é muito importante nós irmos com sede, buscar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo, anunciá-lo a todo tempo e fazer a obra de Deus. Mas nós devemos estar posicionados diante de Deus. Buscar sempre a sua cobertura espiritual e realmente fazer a sua vontade o tempo todo. Amém? Tem gente que vai com muita sede, mas não se posiciona na presença de Deus. É por isso que muitas pessoas elas são escolhidas para fazer alguma coisa e outras não. Ah, são diferentes? São iguais. Mas o posicionamento que elas tomam diante de Deus é que faz a diferença. Amém? Olha para a pessoa que está próxima para você e fala para ela: Deus não está preocupado com quantidade, e sim com qualidade. Amém? Às vezes nós vemos locais inchados, mas estão vazios espiritualmente. E Deus quer que nós estejamos cheios espiritualmente. Amém? Deus busca realmente aqueles que têm sede e se posicionam diante dele e da sua vontade. Deus, ele não quer pessoas displicentes, e sim comprometidos com a sua obra. Pessoas que realmente vivem o evangelho em seus corações. E não aqueles que vivem de boca para fora. Desculpa a expressão. Que vivem aquele evangelho de oba-oba. Pai Senhor, Pai Senhor. Mas no coração acabam estando longe de Deus. Estão entendendo? Vocês estão entendendo como o pastor entendeu? Vocês estão entendendo como Deus deu uma puxada de orelha no pastor? Para que o pastor puxasse a orelha de alguém, de alguns. Amém? E graças a ele que isso acontece. Porque do contrário a gente fica muito displicente em determinadas situações. E acaba não se posicionando quando Deus nos manda nos posicionar. Amém? Amados, no livro de Mateus, coloca pra gente, Júnior, tem uma passagem muito triste, mas que ela retrata muito bem isso que nós estamos falando. Mateus 7, versículo 21 a 23. É bem conhecida essa passagem, mas é importante que a gente leia novamente. Só fala, nos mostra de pessoas que achavam que estavam fazendo a obra de Deus. Até estavam. Mas elas não foram reconhecidas por ele. Por quê? Porque em seus corações, elas estavam fazendo também as coisas que não deviam diante de Deus. Foi aquilo que eu falei. Desculpa a expressão novamente, o evangelho de oba-oba. Faz, mas no coração está fazendo um monte de coisa que não deveria fazer. Diz a palavra de Deus. Jesus falando, né? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Que coisa triste, amados. Que coisa triste. Você não ser reconhecido pelo Senhor. A palavra usada para iniquidade, palavra grega, é anomia, que ela significa ilegalidade ou ausência da lei, aquilo que se opõe à lei de Deus. Aquelas pessoas, elas fizeram muitos sinais em nome de Deus. E eu creio que pela misericórdia do Senhor, Deus passou por cima de toda aquela iniquidade para alcançar aquela pessoa que não tinha nada com isso, mas que estava merecendo aquela benção. Amém? Eu já falei muitas vezes aqui que não importa. É claro que a pessoa tem que se posicionar, mas não importa a mão que semeia, mas sim a semente que é semeada. Amém? Porque às vezes Deus passa por cima da iniquidade para alcançar aquela pessoa que está lá na ponta, que está precisando de uma benção. Tem um testemunho, vamos colocar assim, de um pastor bem conhecido, não vou citar nomes porque não cabe aqui. Depois ele se consertou. Mas ele falou que ele estava todo errado. E subiu o púlpito. E falava as coisas, pregava. E muitas coisas que ele falava alcançavam aquelas pessoas. E as pessoas recebiam a bênção com a palavra que ele trazia. E ele reconheceu isso. Que Deus era tão misericordioso que passava por cima de toda a iniquidade dele para alcançar as ovelhas que não tinha nada com a história dele. Quem está entendendo? E graças a Deus, depois ele foi contando que ele retornou aos braços do Pai. Teve essa chance de retornar. É isso que eu estou falando. E Deus vai dizer abertamente para muitos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade, vós que praticais a anomia, vocês fazem as coisas, mas em seu coração vocês estão fazendo algo que também é contra aquilo que Deus está mandando. Amém ou não amém? Amém? Muito amém? Amém. E essas passagens que nós lemos, né, elas querem nos mostrar que a vitória vem de Deus e não das nossas mãos, não da nossa força, independente de tudo que nós estejamos passando. Deus reduziu o exército de Gideão para deixar bem claro que o triunfo pertencia a ele. Devemos confiar no Senhor. Não importa se nós temos recursos. Devemos confiar no Senhor e não nos nossos recursos. Amém? A obediência, ela gera milagres. Gideão, ele seguiu à risca as instruções divinas. E mesmo que pareciam ilógicas, né? Aos olhos humanos, aquilo era tudo ilógico. Mas Gideão obedeceu. E quando nós obedecemos, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Obedeça a Deus, mesmo que pareça impossível. Amém? E a palavra, né, ela nos mostra que Deus, ele usa o que nós temos. Perdão. Os soldados de Gideão não tinham armas poderosas, mas utilizou trombetas, utilizou tochas, utilizou jarros para confundir o inimigo. Deus foi dando estratégias e inteligência a Gideão para que eles conquistassem a vitória. Amém? E essa história de Gideão, ela é um lembrete. É um lembrete, mas bem poderoso, de que Deus pode usar os improváveis para cumprir os seus planos. Olha para a pessoa próxima para você e fala para ela: você é pequeno? Você se acha pequeno?
mas Deus pode te usar assim mesmo. E se você permitir, Ele vai fazer. Amém? Ele procura aqueles que se posicionam diante dele, dispostos a fazer a vontade dele. Amém? Gideão se achava o menor na casa dele. Mas Deus não olhou para isso. Deus olhou para o coração de Gideão. E Gideão estava disposto a fazer a obra. Mesmo com medo, mesmo com receio, ele não permitiu que o medo paralisasse. E a palavra de Deus para cada um nessa manhã é: se posicione diante de Deus. E mesmo com medo, Deus está do teu lado. Deus está de braço dado contigo. E também está à tua frente, para te dar a vitória que você precisa. Amém? Para concluir, amados, aqueles 10.000 homens, eles foram à fonte de Arode. Depois essa fonte foi chamada fonte de Gideão, para matar a sede deles, na sede natural. E a palavra de Deus para cada um nessa manhã: vá até a fonte, vá até Jesus, que é a fonte de água viva. E como aqueles 300 homens, sacia sua sede, mas tome uma posição diante de Deus, uma posição de obediência. Amém? Vá até Jesus, que é a fonte de água viva. E Ele vai te dar a vitória que você precisa. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Pode. A situação do separar aqueles homens. Aqueles que ficaram para a batalha eram aqueles que puxaram. Essa questão de tomar e ficar de olho. Perfeito. Bandido, Perfeito. Mas eu não me apeguei a isso. Eles ficaram vigiantes. Matando a sua sede natural, mas vigiante no que estava acontecendo. Amém? E essa questão de Deus passar por cima é maravilhoso, né? Aí se aplica a misericórdia do Senhor e a causa que não tem. Amém. O tempo todo Deus passa por cima da nossa iniquidade. Amém. Amém. Amém ou não amém? Vamos orar. Muito amém. Vamos orar? Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela tua palavra, Pai. Que ela, conforme eu sempre tenho falado, que ela encontre terreno fértil em nossos corações, para que ela possa frutificar cada vez mais. Que nós possamos levar essa palavra a muitas pessoas, que muitas pessoas que ouvirem, Pai, sejam tocadas pelo teu Espírito Santo e venham tomar uma posição diante de ti, Pai, uma posição de obediência, de fazer a tua vontade, de buscar sempre a tua face, saciar a sede em Jesus, que é a fonte de água viva. Continua conosco, Pai, em todo o tempo. Dai-nos um domingo abençoado, uma semana abençoada na tua presença, Pai. Abençoa cada um aqui, a cada família aqui representada, pois tu és um Deus de perto, mas também tu és um Deus de longe. Visita, Pai, todos aqueles que necessitam da tua graça. Que a tua graça, a tua glória, ela permaneça em nossas vidas, Pai. Continua conosco, nos abençoando, continua à frente de tudo que nós formos fazer. É o que eu te peço e agradeço em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Erga suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo, desde agora e para todo sempre. E todos digam amém. Tenha um domingo abençoado, abençoador, em nome de Jesus.